Convidamos a todos para dar prosseguimento com a nossa próxima palestra, Simulação Numérica Aplicada em Problemas de Aerodinâmica e Aeroacústica. O professor William Roberto Rolf, da FEM, da Unicamp. O professor William Roberto possui graduação em Engenharia Mecânica com ênfase em aeronaves pela Universidade de São Paulo, mestrado em Engenharia de Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado em Engenharia Aeronáutica e Astronáutica pela Stanford University. Atualmente é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência nas áreas de Engenharia Aeroespacial e Mecânica, com ênfase em escoamentos turbulentos, aerodinâmica, aeroacústica e simulação computacional. Professor? Bom, obrigado e bom dia. Gostaria primeiro de agradecer, né, o convite do Senapad por fazer proporcionar essa apresentação, né? Eu vou falar hoje sobre simulação numérica, né, e envolvida em problemas de aerodinâmica e aeroacústica. A aeroacústica são problemas, né, que envolvem geração de ruído por escoamentos aerodinâmicos. Então, cada vez que você está dirigindo seu carro e abre a janela do seu carro e tem aquele ruído, né, que você está trabalhando com um problema de aeroacústica, né? Ou cada vez que você está no aeroporto, né, e vê um avião decolar ou pousar, ou você está ouvindo um helicóptero passando por cima de você, né, você está ouvindo problemas de aeroacústica, você está ouvindo, né, geração de ruído de aeroacústica. Então, são problemas de geração de ruído em escoamentos aerodinâmicos. Bom, quais são as aplicações científicas e tecnológicas, né, de aerodinâmica e aeroacústica? Bom, como eu falei, né, e na verdade a mitigação, né, a redução de ruído em aeronaves, né, redução de ruído em automóveis de alta velocidade, e também em outros problemas industriais aí que talvez a gente não pense, né, de forma tão comum, né, como a redução de ruído em ventiladores industriais, pás de turbina eólica, né. Hoje em dia a indústria de energia eólica está bastante preocupada com geração de ruído em fazendas eólicas, né, e também em turbinas a gás e outros problemas, né, do dia a dia. Bom, um dos fatores que afeta o crescimento, né, é exatamente a geração de ruído dessas a indústria aeronáutica, ela cada vez mais ela se exige dela, né, que se diminua o ruído gerado pelas aeronaves que elas as agências aeronáuticas, né, elas exigem que as indústrias aeronáuticas, a Boeing, a Airbus, essas maiores empresas, que elas projetem, né, e construam aeronaves cada vez mais silenciosas, né. A gente sabe que ruído afeta de forma negativamente, por exemplo, se você mora perto de um aeroporto, muito ruim você saber que tem aeronaves pousando, por exemplo, de noite, dessas bastante o nosso dia a dia. Tem uma série de implicações negativas, né, como ansiedade, fadiga, estresse, que estão associadas com ruído. E aqui eu estou mostrando, né, basicamente o que a gente pode ver é uma aeronave com as fontes principais de geração de ruído nessa aeronave. Como a gente espera, o grupo motopropulsor, né, a turbina do nosso avião, é obviamente uma das fontes mais conhecidas, né, de geração de ruído. E dentro dessa turbina a gente tem vários componentes, né, por exemplo, o jato é uma fonte de ruído, a câmara de combustão, a própria turbina e o fã são fontes de ruído, né, e a gente normalmente associa o ruído de uma aeronave com essas fontes. A verdade é que nos últimos 30 anos, né, os pesquisadores da área de aeronáutica conseguiram reduzir consideravelmente o ruído gerado pelo grupo motopropulsor, e a própria estrutura da nossa aeronave é uma das fontes de ruído principais, principalmente em condições de aterrissagem. Então, os trens de pouso e as asas, né, da nossa aeronave geram ruído, né, principalmente aqueles dispositivos que a gente chama de dispositivos hipersustentadores, são aqueles dispositivos na ponta, né, no bordo de ataque das nossas asas, e os flaps no bordo de fuga, né. A gente vê esses dispositivos quando a aeronave vai decolar,
E esses dispositivos, eles geram ruído, né? E boa parte do ruído que vocês ouvem de uma aeronave quando ela está pousando é desses dispositivos e não dos motores, né? Porque os motores estão com potência reduzida. Então, eu vou falar de uma série de projetos de pesquisa, de trabalhos que o meu grupo de pesquisa desenvolve nessa área de ruído de escoamento e estrutura. Ok. Bom, onde que computação de alto desempenho, né, computação paralela, entra em toda essa história? A questão é a seguinte: os problemas que a gente vai investigar, né, sejam problemas onde a gente estuda mecanismos físicos de geração de ruído e turbulência, ou sejam problemas onde a gente queira projetar uma aeronave, ou a gente queira projetar uma geometria para se reduzir ruído, em todos esses problemas a gente tem que tratar com física complexa. E essa física complexa envolve dois problemas bastante diferentes, né? Um é turbulência e o outro é acústica. Qual a diferença entre esses dois fenômenos físicos, né? Turbulência e acústica têm escalas de comprimento, de tempo, de velocidade, de energia que são muito diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem ondas acústicas que propagam com a velocidade do som, né, e turbulência se propaga normalmente, a gente tem uma velocidade de convecção dos nossos turbilhões, né, que são velocidades muito diferentes, e normalmente a gente tem que capturar os dois mecanismos físicos, né? Por quê? A turbulência é responsável por gerar o ruído, né, e a gente tem que não só capturar a geração do ruído, como a gente tem que capturar também a propagação desse ruído, né, em distâncias bastante grandes, né, da nossa região de fonte. O que acontece? Eu preciso, então, resolver ambos os problemas, né? Desenvolver métodos numéricos que sejam capazes de capturar tanto problemas de turbulência acústica, e, além disso, eu tenho que, como eu falei, né, eu preciso de malhas, né, graus de liberdade das minhas simulações com centenas de milhões, ou centenas de milhões de graus de liberdades, né, hoje em dia até a ordem de bilhões de graus de liberdade das nossas simulações. Então, por isso que a gente precisa não só de métodos numéricos avançados para resolver os problemas, mas de computadores paralelos para a gente conseguir resolver, de fato, problemas práticos de engenharia, né? Pois esses problemas são extremamente complicados e caros, né? Às vezes a gente tem que rodar simulações com centenas de núcleos de processamento, né? E não só rodar essas simulações com alto grau de paralelismo, mas também rodar por um longo tempo, né? Rodar às vezes até por meses, para a gente processar estatísticas, né, que envolvem ambos os fenômenos físicos que a gente está interessado em resolver. Bom, o meu grupo desenvolve pesquisa em várias áreas, na área de aerodinâmica e aeroacústica, né? E eu vou mostrar aplicações de aeroacústica de aerofólios, aeroacústica de trens de pouso, efeitos de instalação de jatos, né, sob asas de aeronaves, e também alguns tópicos mais voltados puramente à aerodinâmica, né, escoamentos em canais, e explicar qual a importância de todos esses trabalhos. Bom, começar com a aeroacústica de aerofólios, né? Aqui a gente vê vários problemas, né, várias geometrias que utilizam aerofólios. Por exemplo, as pás de um motor de helicópteros, né, ou a própria asa de uma aeronave, hélices, turbinas eólicas, todas essas configurações práticas aqui, elas utilizam perfis de aerofólios, né? Então, se a gente entender a geração de ruído e aerodinâmica desses problemas aqui, a gente vai conseguir projetar, né, asas, dispositivos hipersustentadores, hélices, ventiladores industriais, turbinas eólicas, que sejam mais eficientes e que gerem menores níveis de ruído. Bom, apesar disso parecer simples, né, bom, isso aqui é um aerofólio, né, parece ser uma geometria bastante simples, as pessoas já estudam isso há muito tempo, mas a verdade é que a aeroacústica desses problemas é bastante complexa, porque a gente tem várias fontes de ruído, né? A gente tem camadas limite, a gente tem problemas de stall, a gente tem espessuras de bordo de fuga, né? A gente tem uma série, ruído de bordo de ataque. Então, uma série de fenômenos físicos diferentes aqui que são responsáveis por geração de ruído. Então, eu vou mostrar alguns trabalhos que envolvem cada um desses fenômenos físicos.
Bom, esses primeiros resultados aqui, né, o que a gente vê é o resultado de uma simulação tridimensional de um escoamento turbulento num pedaço muito pequeno de uma asa. Né? Quando a gente quer estudar mecanismos, a física, né, de um processo, a gente normalmente concentra numa parte pequena, né, em uma geometria simplificada, né, e a gente estuda os mecanismos físicos que são aplicados nessa geometria. Então aqui a gente tem o resultado de uma simulação, né, de um aerofólio que está com alto grau de ângulo de incidência, né, então esse aerofólio tem uma inclinação com o ângulo do escoamento, e a gente tem um problema de stall aqui. E aqui a gente vê um campo acústico, né, dessa mesma simulação, é uma simulação de grandes escalas, né, e a gente tem então uma visualização instantânea, né, da geração das ondas acústicas nesse problema. Esse tipo de estudo é importante para a gente entender como é que ruído é gerado em condições de aterrissagem de aeronaves, e é um problema pouquíssimo investigado na literatura, exatamente pelo alto custo computacional. Então, a gente consegue extrair bastante física desse tipo de simulação, né, apesar de ele ser ter um custo computacional alto, né, e poucas pessoas ainda estudarem esse problema. Outra aplicação de aeroacústica de aerofólios, né, serve para a gente estudar transição e turbulência na superfície desses aerofólios. Né. Esse tipo de problema é importante porque se a gente conseguir dominar, né, ou entender melhor os mecanismos físicos de transição, a gente certamente vai conseguir projetar geometrias, né, com menor arrasto, por exemplo. Né, e com isso você vai conseguir economizar combustível, né, das suas aeronaves. O fenômeno físico é extremamente complicado, vem sendo estudado talvez aí há décadas, né, e a gente estuda isso com simulação de alto desempenho para investigar detalhes físicos do que acontece nos mecanismos de transição. Bom, até agora eu mostrei uma série de figuras bonitas, né, mas o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: toda simulação que a gente faz, né, a gente tem que extrair dados dessa simulação, né, e daí, assim, dados estatísticos, a gente faz processamento estatístico desses resultados, e a gente tem que validar esses resultados. Né. A gente desenvolve as nossas próprias ferramentas numéricas, a gente não costuma utilizar códigos comerciais, a gente desenvolve as ferramentas. Normalmente os problemas que a gente quer resolver não conseguem ser resolvidos por ferramentas comerciais. Né. Então, a gente desenvolve os métodos numéricos, a gente implementa isso, incluindo a paralelização, né, seja em MPI, seja em OpenMP, e a gente, então, extrai os resultados das simulações e compara isso ou com experimentos, métodos analíticos, né, quando a gente tem a solução simplificada. Aqui, por exemplo, eu só mostro um resultado. Né, isso aqui a gente pode pensar que é um resultado em termos de distribuição de pressão. Né, isso aqui é um espectro de flutuação de pressão na superfície de um aerofólio. Né, então, aqui é um resultado obtido por simulação numérica e aqui é um resultado obtido experimentalmente. Se a gente for ver, né, a gente compara esses resultados muito bem, né, com experimentos. Os resultados são bastante complicados de se comparar, né? São resultados que, se a sua solução não for extremamente acurada, você não consegue comparar esses resultados bem. Né? Então, eu só estou mostrando isso aqui para mostrar, assim, para apresentar, né, resultados que são comparados com experimentos, a gente valida esses resultados e a gente tem que conseguir boa comparação com os experimentos para garantir que as nossas ferramentas numéricas, né, são acuradas e que a gente possa continuar investigando outros problemas que ainda não foram tratados experimentalmente. Bom, esse aqui é um problema que muitas pessoas já devem ter visto. Né? Sempre que a gente tem um veículo, né, ou várias vezes que vocês veem esses veículos, a gente encontra essas barras transversais montadas no teto desses veículos. Né? Essas barras transversais não passam de aerofólios. Né? A diferença é que esses aerofólios têm essa região do bordo de fuga, né, essa região traseira do aerofólio, ela é truncada, né, ela é bastante espessa, e isso faz com que exista a geração de ruído tonal nessas barras de aerofólios. Né? Então, esse é um problema da indústria automobilística. Né? Aqui a gente vê um resultado de simulação numérica, né, realizado no grupo, onde a gente captura, né, tanto os vórtices gerados pelo escoamento, quanto a propagação das ondas acústicas desses vórtices. Né? Então, esse problema é importante, né, para a gente conseguir entender como é que são os mecanismos de geração de ruído nessas barras transversais móveis. Então, a gente estuda, né, qual é a influência da espessura desses bordos de fuga e a gente tenta investigar as fontes de ruído, né, e formas de redução desse ruído. Então, nesse trabalho, a gente está investigando esse tipo de problema. Um outro problema clássico de aerofólios é o ruído gerado por turbinas. Né? Isso aqui é uma turbina, provavelmente uma turbina aeronáutica, né? E o ruído
turbinas, né? Veja que a gente tem uma série de aerofólios aqui nessas turbinas, né? Só que o mecanismo físico principal de geração de ruído em turbina é o ruído gerado pelo bordo de ataque da nossa pá de turbina. Ou seja, você vai ter um escoamento turbulento que vai passar por uma pá de turbina, esse escoamento vai ter uma esteira turbulenta que vai incidir na próxima pá de turbina, né? Então aqui a gente simplifica esse problema, né? Então a gente simplifica essa geometria para tentar estudar como é o mecanismo de geração de ruído em bordos de ataque de aerofólios, né? Aqui a gente estuda efeitos de compressibilidade, né? Se você aumenta a sua velocidade do escoamento, como é que esse efeito de compressibilidade afeta a sua geração e a sua propagação de ruído, né? E a gente tem que desenvolver métodos numéricos que são extremamente complicados, né? No caso, a gente usa esse método de malhas sobrepostas para resolver esse problema. Então, a gente usa formulações com baixa dissipação e dispersão numérica, alta ordem precisão dos resultados, e a gente, além de tudo, inclui esse tipo de metodologia, né, para tratar a geração de ruído com múltiplas superfícies. Bom, um outro caso típico de aeroacústica é a geração de ruído em trens de pouso, né? Esse aqui é o resultado de uma parceria, né, com essas duas instituições. A gente trabalha de forma conjunta para investigar os mecanismos de geração de ruído em trens de pouso. Então, o que a gente faz? A gente obtém resultados de simulações numéricas, uma geometria já mais realística, aqui que é desse trem de pouso, e o que a gente está tentando fazer é um tratamento estatístico das fontes e tentar entender como é que são os mecanismos de propagação das ondas acústicas e entender como é que é o ruído gerado por cada um desses componentes de um trem de pouso. Como é que é o ruído gerado, por exemplo, pelas rodas, pelas estruturas principais, né, que não passam de cilindros, pelas estruturas secundárias, que também são cilindros, e por cavidades nas nossas rodas, né? Para resolver esse tipo de problema, a gente utiliza, além de a gente utilizar a simulação numérica, método computação paralela, a gente também desenvolve métodos numéricos que são extremamente rápidos e eficazes, né? Que mesmo sem paralelização já funcionariam muito bem, né? Mas obviamente com paralelização eles são ainda melhores, que são esses métodos de multipolos rápidos. Então a gente utiliza algumas técnicas específicas para a propagação de ruído desse tipo de geometria mais complicada. Bom, aqui a gente está investigando uma geometria, né, que é um cilindro, uma geometria bastante simples, né, pensando novamente no problema do trem de pouso, né, e na verdade essa geometria, né, cilindros, né, eles estão presentes em muitos problemas de engenharia, como por exemplo em tubulações submersas, né, aqueles risers de petróleo, sofrem esforços hidrodinâmicos, né. A gente tem trocadores de calor, né, a gente tem trocadores de calor. E a gente tem também, como eu já falei, os trens de pouso, né? Então aqui o que a gente está estudando é controle do escoamento, né? Então o que a gente está vendo aqui é uma esteira típica de von Karman, né, para um cilindro, num escoamento de baixo número de Reynolds, e o que a gente consegue fazer é controlar o nosso cilindro, né? A gente tem controle ativo da nossa geometria para controlar o nosso escoamento e reduzir a presença dessas esteiras de vórtices. Conforme a gente controla esse escoamento e tem uma nova esteira aqui atrás do cilindro, a gente consegue reduzir, por exemplo, arrasto e sustentação, né, que são as nossas forças no cilindro aqui, né? Então a gente reduz a vibração induzida nesse cilindro e a gente também reduz o ruído desse escoamento. Bom, um outro problema é esse aqui, né, onde a gente vê um jato abaixo de uma asa, né? Imagina que você está na indústria e você precisa projetar, você precisa instalar o seu motor aeronáutico embaixo de uma asa. A questão é, como é que você instala o jato, né, de forma a se reduzir o ruído da interação jato mais asa? Novamente, a gente desenvolve métodos de solução rápida, aqui já pensando em projeto aeronáutico, né? Então são métodos de solução mais rápida do que os métodos que eu tinha mostrado anteriormente. E a gente, então, extrai as fontes de ruído ou de experimentos ou de outras simulações, e a gente consegue, então, acoplar isso em outros métodos rápidos paralelos para se projetar asas, né, para se projetar asas com os motores aeronáuticos posicionados em regiões onde você reduz os efeitos de espalhamento de ruído, por exemplo, reflexão e difração das ondas acústicas. Outro problema que a gente trabalha, que envolve também bastante física e computação paralela, é no desenvolvimento de asas poroelásticas, né? Aqui a gente está vendo uma coruja caçando esse roedor minúsculo aqui, né? O que acontece aqui?
Várias espécies de corujas são caçadores silenciosos, né? E existem estudos na literatura que demonstram que as corujas são caçadores silenciosos para algumas faixas de frequência, né? Para algumas espécies de coruja, exatamente porque as asas desses animais, elas possuem mecanismos físicos que relembram porosidade e elasticidade, né? Então, baseado nessas observações experimentais, envolvendo formulações matemáticas, acoplam, né, a física de estrutura e mais fluido, e a gente consegue, então, incluir efeitos de porosidade e elasticidade, né, nessas formulações, desenvolver, então, ferramentas numéricas para se projetar asas que utilizam, né, estruturas poroelásticas. Esses resultados aqui a gente já demonstrou em alguns resultados que a gente consegue, de fato, reduzir ruído, né, nesse tipo de problema. E agora a gente pretende executar experimentos disso aí, né, para conseguir demonstrar isso com aplicações realísticas de engenharia. Finalmente, né, um resultado aqui mais de aerodinâmica, né, menos de acústica. O que a gente está vendo aqui é um escoamento turbulento num canal, onde a seção desse canal sofre uma variação da geometria, né. Então a gente encontra canais vários problemas de engenharia, né, desde dutos de ar-condicionado ou em dutos, seja em automóveis ou em... né, e a gente investiga os efeitos do escoamento turbulento, né, ou da turbulência na presença dessas geometrias que se variam, né. Conforme você varia essa geometria, você varia o gradiente de pressão versus, e você modifica, né, o seu fenômeno turbulento. Então, aqui a gente está interessado em estudar como é que ocorre a produção e dissipação de turbulência nessas geometrias, né? A importância desse estudo é desenvolver modelos de turbulência, né, que são modelos simplificados para se utilizar em códigos de custo computacional mais baixo, né, e também para se entender, por exemplo, como é que ocorre a perda de carga em canais de posição variável. Bom, o que eu gostaria de deixar claro é que a gente consegue hoje em dia, né, computação paralela e computadores de alto desempenho, a gente consegue resolver problemas de interesse da engenharia, né? Quando a gente resolve esses problemas, né, normalmente tem dois focos diferentes. Ou a gente está interessado em desenvolver ferramentas para fazer uma análise minuciosa da física, né? A gente está interessado em simplificar a nossa geometria, né, nosso problema, e estudar particularidades da física do problema. Ou a gente está interessado em resolver problemas, né, desenvolver ferramentas de projeto e otimização para a indústria, que são ferramentas de custo computacional reduzido, né, e que proporcionam talvez resultados um pouco mais simplificados, né. Por isso que ambos os tipos de desenvolvimento são importantes, né, eles se complementam. Nesse universo, né, seja no desenvolvimento de uma ferramenta ou de outra, computação de alto desempenho tem um papel fundamental, né, a gente precisa de computadores paralelos para se resolver esses problemas, né. Como eu falei, às vezes a gente roda simulações aí com centenas de núcleos de processamento, às vezes por semanas ou meses, né. E também essas ferramentas numéricas que a gente desenvolve, né, elas são amplamente utilizadas, né, na indústria, seja automobilística ou aeronáutica, né, e elas servem para complementar ou técnicas analíticas ou resultados experimentais, por exemplo, realizados em túneis de vento, que a indústria precisa de fazer, né. A questão é que, mesmo que simulação paralela, né, computação paralela, ainda seja cara, né, ela é muito mais barata do que realizar experimentos, né, ou na indústria aeronáutica se realizar, por exemplo, condições realísticas, né, onde você realmente tem que voar uma aeronave, né, e medir o ruído dessa aeronave numa situação realística, onde você tem que realmente ter um piloto e ter uma aeronave decolando, né, e fazer todas as medições para verificar se o seu projeto realmente satisfaz as regulamentações de geração de ruído. Então, simulação numérica é cara, né? A gente precisa de computadores cada vez mais poderosos, mas ainda assim é muito mais barato do que se realizar experimentos. Bom, gostaria de agradecer aqui as agências que financiaram, né, todos esses projetos, né, por exemplo, a FAPESP, que financia esses trabalhos através do projeto Jovem Pesquisador, o CNPq, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, né, e a Embraer. Gostaria de agradecer, né, o meu grupo com diversos alunos de pós-graduação e graduação, né, são alunos excelentes, extremamente dedicados e que fazem aí todo esse trabalho, né, e, na verdade, eles que desenvolvem o trabalho.
Gostaria de agradecer a equipe do Senapad, né, desde que eu cheguei aqui na Unicamp, há 1 ano e meio no Unicamp, e desde então eu venho entrando em contato com o Senapad, né, inicialmente com... entrei em contato com a Ana, né, no ano passado, enquanto o professor Edson ainda era o diretor do Senapad. A gente propôs essa parceria entre Senapad, FAPESP, né, e meu grupo. Hoje continua essa parceria com o professor Melato, né, e é graças à equipe do Senapad que a gente consegue realizar esse trabalho, né. Então, a gente não só usa os computadores do Senapad, né, mas toda a equipe do Senapad oferece aí todos os serviços, né, para ajudar a gente a desenvolver essa pesquisa. Também agradeço alguns outros colaboradores, né, de outras instituições que trabalham junto com a gente nesses projetos de pesquisa. E antes de eu terminar, eu só gostaria de mostrar uns vídeos rápidos de alguns segundos, só para a gente ter ideia. Esse aqui é o resultado de uma simulação simples, né, de um escoamento compressível num cilindro, onde a gente gera aquela esteira de vórtices que eu falei, né. Então, esse aqui é um resultado de um escoamento em baixo número de Reynolds, onde a gente tem uma esteira de vórtices de von Karman, né. E esse cilindro é um cilindro estacionário, né. Quando a gente movimenta esse cilindro, quando a gente consegue controlar o escoamento desse cilindro, através de pequenas rotações no cilindro, e a gente consegue destruir aquela esteira de vórtices e gerar uma esteira de vórtices bem mais fraca e que, portanto, diminui, né, os nossos esforços no cilindro. Então, a gente reduz as vibrações no cilindro. E esse tipo de esteira também reduz o ruído gerado pelo nosso cilindro, né. Eu vou mostrar um outro vídeo que mostra, né, bom, isso aqui é o escoamento próximo do cilindro, e eu vou mostrar as ondas acústicas geradas por esse escoamento. Você mostra o outro... Aqui a gente tem o cilindro, né? O cilindro a gente não consegue ver ele muito bem, ele estaria aqui no meio dessa região, né? E conforme ele se move, a gente tem a geração de ondas acústicas, né? Que a gente consegue propagar, né? Gerar e propagar com o nosso método numérico, né? Isso para a gente ter uma ideia, então, do que está acontecendo. E, finalmente, mostrar o resultado de um escoamento, né? Das flutuações de pressão que ocorrem naquele trem de pouso que a gente estuda, né? Então, aqui a gente tem flutuações de pressão do escoamento turbulento que ocorrem aqui na esteira desse nosso trem de pouso. A gente extrai essas flutuações de pressão, consegue fazer um tratamento estatístico e, então, propagar o ruído gerado no trem de pouso. Bom, termino por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, né, obrigado pela atenção.